Eu sou Camila Carneiro, sou advogada especialista em Direito do Estado e Gestão Pública, advogo há 11 anos e milito na área do Direito Administrativo e em Advocacia Social para Mulheres. Eu costumo dizer que todos os meus casos são muito especiais, principalmente quando eu milito na área de Direitos Humanos e na área de Advocacia Social para Mulheres. Mas eu tenho um caso que me marcou muito, que foi inclusive um dos clientes aqui do Jus Brasil, que o atendimento com ele, né, gerou inclusive uma satisfação muito pessoal quando a gente ganhou a ação. Ele é LGBT, né, o marido faleceu e o marido era do Estado, né, policial militar. E o Estado negou a pensão a ele, né? E a gente teve que travar uma batalha muito grande para poder garantir o direito dele, para que o Estado reconhecesse ele como esposo, né? E garantisse o direito dele do recebimento da pensão por morte. Mas mais do que isso, a forma como a gente precisou lidar, inclusive com ele mesmo, né, em relação a essa situação, me marcou muito. Porque a abordagem dele comigo era uma abordagem muito tímida, ele tinha muito receio, ele tinha muito medo de se expor, ele tinha muito medo de expor o marido justamente porque era um militar, né? E existia o estigma, e ainda existe o estigma nas carreiras militares, né, em relação à homossexualidade. E quando a gente passou a trabalhar, já quase no final da causa, a gente já com a sentença ganha, em fase de recurso, ele olhou para mim e me disse: você nunca me julgou, você sempre me olhou como gente, sempre me olhou como ser humano. O fato de eu ser homossexual nunca foi um problema. Me lembro quando a senhora me atendeu pela primeira vez, que a primeira coisa que a senhora me disse foi: meus pêsames pela perda do seu marido. Nem eu ainda entendia, né, e nem me reconhecia como marido dele, apesar de ter vivido 25 anos. E foi aí que eu decidi que eu ia seguir com a senhora, e eu tinha certeza que meu caso, né, na sua mão, mesmo a gente não ganhando, eu teria alguém que me olhava como ser humano. Realmente o escritório online revolucionou a minha forma de advogar. Eu percebi que eu precisava, de uma certa forma, estar aberta para receber os meus clientes, mas eu precisava ir atrás deles. E eu recebi uma proposta, né, de alguém que trabalhava aqui, que eu conhecia, me disse: experimente. Não, mas eu tenho receio, eu tenho resistência. Talvez pelo tempo da advocacia, não ser mais uma advogada nova no mercado, isso deixava a gente um pouco resistente com a maneira como a gente advogava antigamente. Eu disse: faça essa experiência e veja o que é que você acha. E na primeira semana, eu fechei 2 contratos. Assim, eu percebi, eu preciso, né, com o mercado do jeito que está, porque é um mercado hoje que é grande, é um mercado hoje que é competitivo, é um mercado difícil. Advogar hoje é muito mais difícil do que há 20 anos atrás. Então a gente precisa criar estratégias, obviamente, para poder continuar se mantendo no mercado. A recomendação que eu dou hoje para um advogado que está ingressando, né, no Jus Brasil é que ele não tenha medo. Ele não tenha medo de rever os seus conceitos da advocacia, ele não tenha medo de se aproximar do cliente, né? Ele não tenha medo de ser o seu próprio instrumento para a captação. Quando você demonstra para o cliente que você está interessado no caso dele, mais do que interessado no contrato que você vai fechar, fica muito mais fácil. Então essa é a dica: não tenha medo e demonstre interesse, sempre.